Ontem a gente mostrou aqui no programa uma reportagem sobre os ônibus que estão circulando 24 horas pelas ruas de Salvador, sobretudo da madrugada. Passageiros têm reclamado do serviço e motoristas da falta de segurança. São 15 linhas operando agora de 0 hora até as 4 da manhã, né, que preenche essa lacuna que antes a gente não tinha na nossa capital. Quem costuma usar o transporte coletivo nesse horário disse que essas novas linhas têm trajetos muito longos e, com isso, tem demorado mais tempo para chegar em casa. Alguns trajetos chegam a passar de 2 horas, né, segundo informações de usuários aqui pra gente. Agora, tinha outras pessoas que utilizavam os serviços de pernoitões e que têm se queixado também. Pedem que esse serviço seja mantido, além desses horários novos que foram implementados. Mas para responder às reclamações, esclarecer as dúvidas da população e trazer novidades sobre o transporte da capital baiana, a gente recebe aqui o secretário de Mobilidade Urbana, Fábio Mota. Bom dia, secretário. Bom dia, mais uma vez, bem-vindo ao Bahia no Ar. Eu agradeço. Vamos conversar com a população? Vamos lá. Ontem nós mostramos essa reportagem e a queixa foi essa. Olha, a gente tinha alguns transportes circulando durante a madrugada e eles agora não existem mais. E agora o que a gente faz? A gente tem que ir lá para a estação da Lapa para pegar um transporte? Responde essas pessoas, por favor, secretário. Na verdade, é uma mudança de cultura primeiro. Não dá para você pegar o Corujão Salvador 24 horas se você não tiver o aplicativo. Ou se o dono do estabelecimento não tiver lá através da internet baixado. Ou seja, a cidade mudou. Nós fizemos um investimento muito grande para colocar GPS em todos os ônibus. Fizemos um investimento muito grande para ter um centro de monitoramento. Isso permite com que as pessoas passem a ter previsibilidade, possam se organizar melhor. Tem 2 ações que são essenciais para o ônibus 24 horas na cidade de Salvador. Você ter o aplicativo, porque com o aplicativo você vai saber a hora exata que o ônibus vai passar no ponto. Você não precisa ficar exposto durante a madrugada no ponto. E a grande maioria das pessoas que pegam esses ônibus são pessoas que trabalham à noite. E essas pessoas que trabalham à noite, se não tiver o celular, mas o seu estabelecimento tem um computador, entra lá, www.citamob.com, e também vai ver aonde está o seu ônibus. Isso é uma questão básica, você ali vai ter, até porque nós estamos operando num projeto piloto, que não é simplesmente colocar ônibus 24 horas na cidade de Salvador, mas é um projeto que levou em consideração estudo de demanda, que levou em consideração pesquisa de sobe e desce, um projeto que foi debatido com a Brasel, com a Sociedade de Hotéis, com a sociedade civil, no intuito de dar esse serviço extra à população de Salvador, que não existia. Mas isso precede de algumas ações. As ações da segurança pública, que tem sido muito eficiente. A Polícia Militar tem apoiado muito o projeto, tanto assim que até agora nós não tivemos uma única ocorrência de meia-noite às 4 da manhã. Temos que parabenizar a ação que a Polícia Militar tem feito em apoio ao projeto do ônibus 24 horas. E a população precisa nos ajudar no intuito de se organizar através do planejamento que a cidade permite. Hoje você não precisa colocar cartazes dizendo quais linhas passam naquele ponto. Hoje você tem essa plataforma tecnológica que remete à população, não só ele saber no ponto a hora que passa, como se ele entrar no ônibus, ele é capaz de saber qual o próximo ônibus que ele vai pegar. A cidade hoje tem um outro sistema que é a integração. As pessoas podem pegar 2 ônibus em 2 horas, pagando a mesma tarifa. E o aplicativo também permite que você estabeleça essa relação e possa desfrutar desse benefício. Agora, secretário, eu acho esse aplicativo excelente, uma grande ideia, uma grande tecnologia para a gente. Mas isso não vai obrigar a pessoa a ter um smartphone, por exemplo, ainda mais com a insegurança que a gente tem. Até quem consegue comprar, muitas vezes tem o bandido que leva. Aí o senhor fala, não, mas de repente tendo um computador na empresa, tem que ser um computador com acesso à internet. O senhor não tinha prometido uns totens nos pontos de ônibus para que as pessoas pudessem, não fossem obrigadas a ter um telefone de alta tecnologia com aplicativo? Nem só smartphone, pois na IOF, nas outras tecnologias também você pode baixar. Além disso, com qualquer computador você entra lá, e hoje todos os lares da cidade hoje tem internet. Então qualquer computador você entra lá, www.citamob.com, e você consegue acessar. E nós instalamos 15, tivemos que retirar 8, porque foram danificados. Estamos vendo aí uma nova forma de tecnologia para que não haja danificação dos totens. Essa é triste, mas eu tenho que dizer aqui para você que nós tivemos que retirar vários. Nós temos outros para ser instalados, estamos vendo de que forma serão instalados. Por exemplo, a área do Iguatemi, nós sabemos que precisam ser instalados e temos um projeto de instalar 6 ali. Mas os 2 do Bonocô já foram danificados. Então nós estamos vendo de que forma nós vamos, não sei, nós estamos pensando em colocar no próprio ponto de ônibus, numa parte alta, as informações que não sejam por tela, que não sejam por computadores, uma forma de que não seja danificada, até porque quando você danifica, é o dinheiro público que está sendo gasto ali e que vai ser gasto para ser reposto. Então, também nós estamos instalando os totens na cidade de Salvador.
Já já tenho perguntas do povo aqui para o secretário, mas antes, só para a gente concluir essa questão dos ônibus 24 horas, secretário, o senhor falou que foi feita uma pesquisa prévia para identificar quais são as linhas mais importantes, mas é possível rever alguns pontos? Por exemplo, ontem eu sugeri às pessoas que elas procurassem, por exemplo, 156, o telefone da prefeitura, e informassem, olha, esse ônibus eu preciso de uma linha em tal lugar. É possível haver ajustes depois dessa Evidente que é possível. Isso é um projeto piloto. Um projeto que não existia, uma demanda de 30 anos que a população pedia na cidade de Salvador. Antes você tinha um pernoitão que eram linhas soltas. Hoje você tem um sistema de 15 linhas integrado na estação da Lapa, beneficiando todos os bairros da cidade de Salvador. E evidentemente, Jéssica, a gente precisa explicar uma coisa. A demanda pelo ônibus Corujão 24 horas, ela tem sido pequena. Então não justifica nesse exato momento você aumentar a frota de ônibus. Você tem 56 ônibus. A média de demora desses ônibus de um para o outro está em torno de 40 minutos. Por isso que a previsibilidade do aplicativo lhe remete para você não ficar no ponto de madrugada esperando o ônibus. E evidentemente que nós estamos falando aqui hoje no 8º dia de operação do projeto Corujão 24 horas. Com 30 dias nós já resolvemos e já definimos com os nossos técnicos, nós vamos sentar, vamos fazer um balanço dos 30 dias do projeto e sim, é possível fazer mudanças, é possível se ampliar, enfim. Nos 30 dias nós teremos um balanço e esse balanço vai remeter a gente a fazer uma grande análise do projeto ônibus 24 horas, Corujão 24 horas. E o registro é através do 156 mesmo ou tem uma ouvidoria específica da CEMOB, tem um WhatsApp? Nós temos uma ouvidoria específica, eu vou te dar no segundo bloco, eu não consigo decorar o WhatsApp da ouvidoria específica. Por isso que eu dei um 156, porque eu também não decorei. Nós temos sim, nós montamos um sistema na própria secretaria, sistema esse que a população fala diretamente com a Secretaria de Mobilidade para fazer queixas, para fazer denúncias, que é um WhatsApp nosso, que nós temos na secretaria. Eu vou passar depois para você, que eu não consegui decorar esse WhatsApp até hoje. A gente vai fazer o povo decorar aqui no Bahia no Ar. Mas vamos para as ruas de Salvador. Iula Braga tem passageiros que querem fazer perguntas aqui para o secretário. Cadê Iula Braga? Iula Braga, cadê você? Está aqui, ó, grandona no vídeo wall. Vamos lá conversar com o povo? Pois é, Jéssica, de volta, falando ao vivo da Avenida Suburbana. Um bom dia também ao secretário que está no estúdio. A gente está num ponto bastante movimentado aqui na região do bairro de Plataforma. E as queixas por aqui são muitas. Agora há pouco, 2 mulheres me abordaram porque elas estavam tentando pegar um ônibus que fosse para a estação da Lapa, mas os ônibus passavam direto. Inclusive, eu flagrei essa situação e para elas conseguirem otimizar o tempo, para não se atrasar tanto, acabaram pegando um outro coletivo. Eu estou aqui ao lado de um morador que confirma essa situação. É comum isso? É comum, passar direto aqui, não para, com falta de respeito à comunidade. Inclusivamente eu estou aqui porque tem um posto de saúde, já tem uns 3 anos fechado, reformou e ainda não abriu. São os problemas do bairro. E a gente aproveita então para destacar também que o que é muito comum a gente ver por aqui é o transporte complementar, ou seja, vans que tentam suprir uma carência. O povo vai querer ir para o trabalho porque não tem transporte suficiente para o povo ir para o trabalho. Então, a alternativa é pegar o transporte clandestino, né? Se arrisca? Se arriscando, né? Por enquanto não tem outra opção, né? Uma outra passageira agora há pouco também disse, eu vou no clandestino mesmo para não me atrasar. E as vans a todo momento param por aqui, chamando os passageiros uma alternativa para quem não quer se atrasar. Um outro transporte complementar que também atua aqui, mas só leva os passageiros até a região da Baixa do Fiscal. Então a principal queixa por aqui ainda são linhas insuficientes e motoristas de ônibus que não costumam parar no ponto, bem diferente deste trabalhador que gentilmente parou fazendo aí o exercício dele da profissão, levando os passageiros. E só para dar aí uma ajuda ao secretário e também a alertar a você que tem queixas do transporte público, o WhatsApp da CEMOB, da Secretaria de Mobilidade, é o 9977-5135. 9977-5135. E eu acredito que essas queixas, o secretário pode confirmar, também podem ser feitas através do WhatsApp. É com você, Jéssica. Para ajudar a gente ainda mais, Iula Braga, você anotou o número do ônibus que passou e não parou? Não anotei, Jéssica, porque quando eu vi já foi o desabafo da passageira. Ela estava extremamente estressada, tinha até uma outra que não tinha conseguido ainda pegar o ônibus. Não, Iula, eu estou perguntando, não é porque eu estou dizendo que você está mentindo, não. É porque com isso o que eu quero dizer é para a população que passa por isso, é preciso anotar, não é, secretário? Sim. Identificar e denunciar para que alguma providência seja tomada. Isso, Jéssica, você sabe que nós fizemos um processo licitatório depois de 40 anos que não tinha na cidade de Salvador. Você não consegue mudar uma realidade em 2 meses de operação do novo sistema de transporte. Evidentemente que essa situação que o Iula acabou de narrar é verdadeira, eu sei disso, não precisa do secretário de transporte para saber. Qual a diferença da agora para antes? Esse cidadão que não parou no ponto, a empresa dele está monitorada 24 horas e nesse exato momento ele já foi multado.
Então ele não fica achando... Como é que acontece essa multa, se ele passar e não para? Nós teríamos que fazer uma matéria no nosso CCO. Lhe convido para fazer uma matéria no nosso centro de operação. Porque lá, o que é que nós fizemos para que você entenda? Nós georreferenciamos cada um dos 3.168 pontos da cidade de Salvador. O que é georreferenciar? É você ter o raio de ação, se coloca como se fosse uma célula naquele ponto, que tem um raio de ação de 300 metros, aonde quando o ônibus passa com o GPS, é colhida todas as informações do ônibus e, consequentemente, mandado para o nosso CCO. Como se fosse um radar, né? Que identifica um radar, o ônibus. como se fosse um radar. Então, o nosso CCO recebe aquelas informações e, em tempo real, geram 108 relatórios diversos, se parou no ponto, se está no horário certo, se está na velocidade certa, se o itinerário está sendo cumprido e outras tantas informações através do CCO. Então, nesse exato momento que eu acredito em ULA, eu acho que é verdade, que o ônibus realmente não parou no ponto, o nosso operador que está lá no CCO já identificou e já autuou a empresa, dando prazo de 30 dias para que ela se explique por que o cidadão deixou de parar no ponto de ônibus, que é a queixa mais frequente do transporte público da cidade de Salvador. É evidente que nós tivemos evolução e as imagens estão mostrando. Nós temos hoje os ônibus mais novos do Brasil. A nossa média de idade de frota saiu de 8 anos e meio e caiu para 3 anos e meio. O sistema de monitoramento hoje é uma plataforma de gestão e de fiscalização que vai melhorar e tem melhorado o sistema de transporte público, mas evidentemente que essa melhora ela é lenta. E temos linhas de ônibus na cidade de Salvador, que é um outro ponto que ela abordou aí, muito longas. Por não ter tido licitação, nós não tínhamos estudos. Só vou dar um dado aqui para você. São Paulo é uma cidade de 15 milhões de habitantes. Por lá tem 600 linhas de ônibus. Salvador é uma cidade de 3 milhões de habitantes. Aqui se tem 600 linhas de ônibus. Então tá claro que o problema não é mais ônibus na cidade, é você otimizar as linhas de ônibus da cidade de Salvador. Dessas 600 linhas de ônibus que nós temos na cidade de Salvador, 228 transportam 80% da população. Então, o que é que nós temos que fazer? Mapear as 228 linhas, reforçar a quantidade de ônibus nas 228 linhas, para diminuir o tempo de espera, que é uma outra problemática aí, e que é verdadeira, que o ULA mostrou, o tempo de espera ainda é muito grande na cidade. E com isso, nós só podemos ter isso com o que nós estamos fazendo. Nós temos hoje uma consultoria contratada, que está fazendo todo um levantamento, bairro por bairro, linha por linha da cidade de Salvador, e temos um prazo de 1 ano para definir as novas linhas de ônibus da cidade de Salvador. Por isso que nós não licitamos linhas de ônibus, licitamos áreas geográficas da cidade. Dividimos a cidade em 3, estamos organizando o sistema, dando padrão ao sistema em 3 cores, e fica mais fácil você fiscalizar quando você tem 3 cores. Exigimos ônibus novos, exigimos novo equipamento de acessibilidade, colocamos GPS, georreferenciamos o ponto, montamos uma plataforma de gestão e fiscalização que tem 2 meses que está em ação. Então, temos plena convicção que o sistema de transporte público da cidade de Salvador vai melhorar, mas vai melhorar dentro do tempo necessário. Agora, quer dizer, eu aqui ainda antiga, né, pedindo para anotar o número do ônibus para fazer a denúncia, e o negócio agora já é automático. Eu vou, inclusive, pautar, e Tício já anotou lá, para a gente fazer essa reportagem e mostrar como funciona. Mas a gente ainda tem outras queixas em relação ao transporte coletivo, que talvez automaticamente a gente não consiga resolver, e que a gente precise da colaboração da população. Aliás, sim, muito. A Secretaria, inclusive, tem feito, né, o curso de reciclagem, nós também acompanhamos, mostramos aqui, muito interessante esse curso, para que os motoristas tenham mais consciência do que é, por exemplo, parar no ponto e ficar parado, enquanto o passageiro desce, porque às vezes ele até para, mas antes que o passageiro salte, ele já arrastou o buzu. Então, essas reclamações de não esperar o passageiro descer, frear bruscamente, às vezes utilizar telefone celular, essa praga desse zap-zap que a gente não consegue largar, nem quando está no trânsito. Então, para essas outras reclamações, a gente pode utilizar o WhatsApp da Secretaria? Pode utilizar o WhatsApp, as pessoas estão lá para receber as demandas através do WhatsApp. Pode também utilizar um 56, que o 56 repassa para a gente. O WhatsApp é melhor porque já chega em tempo real e nós respondemos. E é melhor porque nós identificamos o usuário que está nos mandando naquele momento, temos como dar o retorno mais rápido. E nós, uma das ações do processo licitatório foi exigir que os consórcios que ganharam o processo licitatório reciclem os seus rodoviários. Esses cursos já estão sendo feitos. Começou pela parte da Bacia B, e ela está fazendo isso, está reciclando todos os seus rodoviários, levando ao centro de monitoramento. Eles estão tendo conhecimento que hoje estão monitorados 24 horas, tomando o curso de atendimento ao idoso, tomando o curso de atendimento à pessoa com dificuldade de locomoção, de atendimento ao usuário do transporte público, que é 1.300.000 pessoas pegam ônibus na cidade de Salvador. É um número muito expressivo, porque Salvador, sendo a terceira maior
maior capital do país, ela praticamente tem um único modal de transporte, que é o sistema de transporte público. Quando o metrô estiver em pleno vapor e o BRT for implementado, evidentemente que as melhoras também acontecerão. Hoje, todo mundo que quer ir trabalhar e que não tem seu carro, todo mundo, 96% da população, se deslocam através do transporte público, que é o ônibus. Daí também um outro ponto que você tem que administrar com a quantidade de ônibus e principalmente no horário de pico, de 5 a 8 da noite e das 17 às 19 da noite. São os horários mais críticos do sistema de transporte público da cidade de Salvador. São 7 horas e 58 minutos agora na Bahia. Eu tenho uma pergunta através do Twitter, chegando para o senhor, secretário. Vem, deixa eu ver qual é o nome do nosso telespectador. Eu não enxergo não, viu? Não enxergo aqui não. Newton Souza diz... Hamilton, seu secretário, a eficiência do aplicativo em Cajazeiras é precária. Por que isso acontece? Agora ele não explica exatamente por que, o senhor sabe que... O aplicativo nós já tivemos 300 mil pessoas já baixaram o aplicativo, estão tendo média de 1% de queixa desse aplicativo. Por exemplo, acontece evidentemente, que também é uma coisa nova, acontece de estar programado um ônibus para sair naquela linha específica. Por uma coisa ou outra, na hora de sair tem um problema, substitui pelo um outro ônibus que não aparece no aplicativo. Isso vai sempre acontecer, porque isso é da operação do sistema. Ele não vai estar 100%, mas 99% do aplicativo está funcionando na cidade de Salvador. 350 mil pessoas já baixaram, mais de 1,5 milhão de downloads já foram feitos. Então as queixas hoje são muito pequenas com relação ao aplicativo. O aplicativo está muito linkado à internet. Eu não sei se a operadora que ele tem está conseguindo abrir o aplicativo, que é uma outra coisa que foge do controle da secretaria. Ou seja, para você ter o aplicativo, você tem que ter um pacote de dados, tem que ter internet para baixar e para isso funcione de forma... Ou seja, Cajazeiras especificamente não tem a queixa até então do aplicativo, mas, com toda forma, nós vamos averiguar, só para dar um exemplo, toda sexta-feira, e hoje é sexta-feira, nós fazemos a nossa operação de mensurar o aplicativo nas ruas da cidade. Hoje nós vamos no CAB, em um bairro, e lá como é que é feito isso? Nós colocamos os nossos fiscais no ponto de ônibus, com o aplicativo ligado, e fazemos ali a aferição de cada um dos ônibus. Nós fazemos isso de 8 em 8 dias, e as reclamações com relação ao aplicativo são mínimas diante do tamanho da malha viária e da quantidade de ônibus que estão rodando na cidade de Salvador. O que eu tenho que explicar também, até na matéria anterior tem que ser abordada. Quando eu estou falando de 2.700 ônibus municipais. Nós temos 650 ônibus metropolitanos na cidade de Salvador, que são geridos pela Gerba. Esses ônibus não estão dentro do aplicativo, porque eles não são municipais. São ônibus que vêm de Lauro de Freitas, de Camaçari, de Candeias, certo? De São Sebastião do Passé, de São Francisco do Conde, e que adentram a cidade de Salvador para levar aquelas pessoas da cidade até... Esses ônibus não são geridos pela Prefeitura Municipal de Salvador, não estão sujeitos às 3 cores, não estão sujeitos a tudo que eu acabei de falar aqui com relação... Quando eu falo do sistema Integra e dos ônibus urbanos da cidade de Salvador. Certo, secretário, mais uma reclamação chegando é de Rafa Félix. Ônibus não param nos pontos. Estava ontem esperando o Barra API e ele não parou no ponto próximo à Fonte Nova. É mais um caso. E é verdade, é a maior queixa do sistema de transporte público. Nós esperamos que o órgão mais sensível, como se diz, dos empresários é o bolso. Nós esperamos que no final dos 30 dias, nós já passamos, vou te dar um dado aqui exclusivo, nós já passamos de 10 mil multas ao sistema de transporte público da cidade em 60 dias de operação e 70%, o índice número 1 é não parar em ponto. Esperamos que, sendo multados, eles possam reciclar o rodoviário e mostrar a importância que tem do ônibus parar no ponto, até porque as pessoas estão ali e precisam tratar bem o usuário do transporte público, que é a mola mestra. Na verdade, o usuário do transporte público, ele paga a passagem, que no final paga o salário do rodoviário. Então, isso é uma questão de conscientização. O sindicato rodoviário tem nos ajudado nisso, tem tentado conscientizar os rodoviários da necessidade que tem de tratar bem o usuário e, da mesma forma, de tratar bem também as pessoas com dificuldade de locomoção, as pessoas idosas, as pessoas... Isso é o que nós conseguimos, com esse novo processo licitatório, colocar os rodoviários na sala de aula, para que se possa ter um esclarecimento maior com relação a essa reciclagem que está sendo feita e essa atualização que diz respeito também à questão da legislação do trânsito. 10 mil multas, então, já foram aplicadas? Qual o valor de cada multa? 10 mil multas, a multa varia, porque é de acordo com o quilômetro que deixou de ser rodado, é de acordo com a quantidade que deixou de ser parado, não tem um valor fixo. Mas eu posso dizer que uma única bacia já passou de R$500 mil em multa. Olha, secretário, o nosso flagrante aí numa van fazendo... Você está vendo aí transporte clandestino, é um transporte clandestino.
É uma ação que a gente tem feito. Nós ontem fizemos uma operação na frente do Iguatemi, fizemos no aeroporto, fizemos na rodoviária. O combate ao transporte clandestino ficou por muito tempo sem ser feito na cidade de Salvador. Agora, com o apoio da Polícia Militar, que tem nos apoiado com essa ação, nós começamos a fazer. Jéssica, só para te falar, que quando nós começamos a fazer essa ação de transporte clandestino, só com uns agentes da CEMOB, um cidadão, um agente da CEMOB, teve um atentado à sua casa, jogaram uma bomba na casa dele, a casa dele pegou fogo, ele teve que fazer um boletim, teve que ir à delegacia e prestar queixa. Agora, com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal, as nossas ações têm sido mais eficazes. Evidentemente que, por ter ficado muito tempo sem ações, se proliferou muito pela cidade como um todo. Nós estamos mapeando a cidade, começamos pelo aeroporto, rodoviária, área do elevador Lacerda, área também do Iguatemi, e a população precisa ser o nosso aliado no combate ao transporte clandestino. Quando o cidadão pega um transporte clandestino, ele está colocando a sua vida em risco. Por quê? O transporte irregular, ele passa por vistoria, passa por fiscalização, tem toda uma liturgia para saber se aquele carro pode ou não sair na rua. Quando você põe um transporte clandestino, ele não passou por nenhum tipo de fiscalização e pode acontecer coisas mais graves. Eu não canso de dizer aqui o exemplo do carnaval, onde aquela turista que pegou um transporte clandestino acabou sendo estuprada. Ou seja, é um risco muito grande que as pessoas fazem quando pegam um transporte clandestino. E mais, se o senhor está me contando que um fiscal que estava fazendo o seu trabalho, combatendo uma ilegalidade, sofreu uma violência dessa, quer dizer que há pessoas no transporte clandestino que têm respeito zero pela vida, que são verdadeiros criminosos, né? Não apenas cometendo infrações, mas cometendo crimes também. Mas pergunta aí, Ula Braga, vamos voltar para as ruas de Salvador? Tem mais passageiros querendo falar com o nosso secretário. Vamos lá. Pois é, Jéssica, a gente inclusive anotou os números de 2 linhas que passaram por aqui agora, deixando os passageiros, ó, com a mãozinha abanando e seguiram direto. Foram 2 ônibus da linha 1633 e um da linha 1526, sendo que um deles segue em direção a Ondina. E esses idosos que estão aqui, vou pedir só licencinha para o Márcio, daqui a pouco eu vou conversar contigo, estão reclamando. Muitos motoristas falam que na garagem quem manda é o dono, aqui na rua, na pista, quem manda é eles. Então eles param onde eles querem. E o senhor me disse que lá embaixo tem um ponto praticamente inutilizado? No ponto de São Bartolomeu ali, de manhã cedo, durante o dia, eles não param. Passa por fora, carro vazio. O esteio tudo bem, mas vazio, Tem que torcer para o passageiro querer descer para ele parar. Se tiver alguém para descer, eles param. Mas quando não tem ninguém, vira a cara assim, a pulada. E quando é idoso com dificuldade de locomoção, como o senhor? Eu sofri tanto. Hoje mesmo de manhã eu sofri. Passou um Dina vazio, passou um barra também por fora. E eu não peguei, nem eu nem a mulher não pegamos, porque ele não parou, passa por fora. Essa é a insatisfação da população. Obrigada, o senhor fez aqui o desabafo. E o Márcio saiu da casa dele, aproveitando a oportunidade do secretário aí no estúdio, porque ele tem um outro pleito aqui para os moradores do subúrbio ferroviário, que é uma confusão no trânsito mais à frente, numa rotatória que tem. É isso, Márcio? Bom dia. É isso, bom dia, Jéssica, bom dia, secretário. Nós, moradores aqui de São João do Cabrito, sofremos com essa dificuldade de transporte, mas também, secretário, aproveitando a oportunidade que o senhor está ao vivo no programa aí, haverá agora a requalificação da Avenida Suburbana e do Largo do Luso. Quem trafega aqui no horário de 18 horas sofre bastante para chegar à entrada do São João do Cabrito. Foi levado às mãos do secretário Fabrício Miller, da Trem Salvador, e eu tenho certeza, superintendente Fabrício Miller, da Trem Salvador, eu tenho certeza que o senhor também sabe disso, do pleito dos nós moradores aqui, que é o acesso ao São João do Cabrito. Ou seja, com essa nova requalificação do Largo do Luso, o acesso que tem, o retorno que tem no Largo do Luso vai ser fechado e vai ser feito lá no posto de gasolina em Itacaranha. Nós, moradores daqui, que sofremos com isso, vamos ter que ir lá em Itacaranha agora voltar para entrar no São João do Cabrito. Existe a possibilidade, com os estudiosos, os arquitetos, os engenheiros, de ter um acesso aqui para o São João do Cabrito. São aproximadamente 64 mil pessoas que moram aqui em plataforma. Então, aproximadamente 10 a 12 mil tem carros. Então, eles não vão precisar em Itacaranha, vão entrar logo aqui nesse acesso. Eu quero que o senhor possa, através desse programa Líder de Audiência, estudar essa possibilidade, junto com o superintendente Fabrício Miller, que já foi levado às mãos dele, através do representante da nossa comunidade. Agradeço e digo, a noite aqui é pior do que agora. Vem aqui à noite, passe meia hora aqui, a partir de 6 horas, que não para ônibus quase que nenhum. A solução aqui é os transportes clandestinos.
Agradeço a oportunidade e parabéns, Jéssica, pela líder de audiência aí. Obrigada. Aproveitando para mandar recado, que aqui o povo fala. É com você, Jéssica, e com o secretário. Obrigada, Yuli. E aí, secretário? A área do Luso é o terceiro problema de mobilidade da cidade de Salvador. Nós tínhamos o primeiro problema de mobilidade, que era a área do Iguatemi. Fizemos uma intervenção em que melhorou bastante. O segundo problema é Cajazeiras. Em Cajazeiras, nós estamos fazendo a ligação da Cajazeiras 5 para Cajazeiras 8, o que vai permitir, depois de feita essa ligação, que se faça em Cajazeiras uma grande rotatória e resolva o problema de mobilidade na feirinha. Está sendo feita lá a obra, a gente pretende entregar no máximo até novembro. E o terceiro problema é a área da suburbana, que nós também já começamos a fazer intervenção. Tudo que ele falou ali está no nosso projeto. Serão 10 intervenções que serão feitas em toda a Avenida Suburbana. A Avenida Suburbana vai ganhar uma ciclovia nos seus 14 quilômetros no canteiro central. Serão feitas intervenções em Paripe, em Piripiri, no Largo do Luso, na entrada de São João do Cabrito, como ele bem colocou. Tudo isso está pronto, tudo isso já começou a ser feito com o Luso e no máximo em 60 a 90 dias começam a ser feitas as outras intervenções para resolver definitivamente o problema da mobilidade da área da suburbana, que não deixa também de impactar na questão do transporte público, porque se o ônibus anda pouco, você chega atrasado no transporte público. Então, isso já está sendo, não é mais uma promessa, a obra já começou, quem mora na suburbana e passa pelo Luso já está vendo as máquinas lá, e nós, assim que concluir o Luso, vamos dar sequência nas outras intervenções de toda a Avenida Suburbana. E vai ter o acesso, pessoal do Cabrito? Vai ter o acesso para o pessoal do Cabrito, você que conhece bem a cidade, ele está falando ali da entrada do cemitério, as pessoas hoje só têm aquela entrada, você vai ter um outro acesso que vai sair do Cabrito e vai sair um pouquinho mais abaixo lá, perto de Paripe. Tudo isso está dentro do projeto do macro, do projeto grande, que será implementado na Avenida Suburbana, que nós queremos fazer no prazo de 12 meses, assim que concluir o primeiro problema. Qual era o pior problema da Suburbana? O Largo do Luso. Se você mandar seu pessoal de campo ir para o Largo do Luso, de manhã, no horário de pico, ou à noite, você vai ver que ninguém consegue passar, porque ali está travado. Estamos resolvendo o problema do Largo do Luso. Concluído a resolução do problema do Largo do Luso, vamos fazer intervenção em toda a Avenida Suburbana. Olha, a Transalvador que acompanha sempre o nosso programa, um abraço aí para o querido Ricardo, já vai mandar a viatura aí para o ponto para fiscalizar os clandestinos. Mas o senhor observe, secretário, que a reclamação de que as pessoas que vão pegar o clandestino é porque está faltando o transporte regular. A ineficiência do transporte ou porque público. Ele não está parando no ponto ou porque não tem linhas. Resolvendo o problema de não parar no ponto, você já não precisa nem de fiscal. O transporte clandestino prolifera por ineficiência do transporte público da cidade. Nós temos essa consciência. Estamos agindo em função dessa consciência. Ou seja, ontem mesmo tivemos uma reunião com o operador que opera a área do subúrbio, levando esses dados e mostrando que nós temos o maior índice de ônibus que deixam de parar nos pontos, infelizmente, é no subúrbio ferroviário. Por que é que hoje nós estamos sabendo disso? Porque hoje nós temos pesquisa, temos dados em função do novo processo licitatório. Então nós já definimos e já começamos a atacar esse problema aí na Avenida Suburbana de Salvador. Que ótimo, que a Transalvador não só fiscalize aí os clandestinos, mas que pressione de alguma forma os motoristas a pararem no ônibus, senão a população vai ficar sem o regular. Só lembrando que a Transalvador ela é uma superintendência vinculada à Secretaria de Mobilidade. Então, quando você fala Secretaria de Mobilidade, você está falando de trânsito e transporte. O transporte, especificamente, está dentro da Secretaria de Mobilidade, que é o táxi, é o elevador Lacerda, que é o ônibus, que é toda a engrenagem de transporte. O trânsito, a Transalvador, que é uma superintendência da Secretaria de Mobilidade, fiscaliza o trânsito. Então, nós operamos e agimos de forma coesa e juntos em função dos problemas de trânsito e de transporte. Maravilha, secretário, muito obrigada. Viu? Vamos marcar então essa pauta para explicar à população como é que as empresas estão sendo multadas, como é que a gente tem uma tendência aí a que os ônibus parem nos pontos, porque uma hora, meu amigo, vai começar a doer no bolso dos empresários e também dos rodoviários, porque, claro, o empresário vai acabar... A nossa relação é com a empresa, nós não temos relação direta com o rodoviário. O rodoviário ele é funcionário da empresa. Claro, mas o que eu digo é claro, é ele quem está ali no comando. A empresa precisa pressioná-lo de alguma forma, pressionando com sanções, com advertências, com demissões, ou até com desconto no salário, né, em função dessas multas. Então, aí é com a empresa e com o rodoviário. Mas a gente faz esse apelo, então, que os nossos queridos rodoviários, que são fundamentais para a nossa cidade, tenham essa consciência e parem no ponto, não por uma questão de multa, não por uma questão de sanção, mas, sobretudo, por respeito a esse passageiro que é parceiro nesse trabalho. Secretário, muito obrigada mais uma vez aqui pela participação. Eu que agradeço, Jéssica. Eu acho que a população vai ser muito intuitiva se fazer essa matéria do nosso CCO. A população vai ter consciência hoje do que a cidade de Salvador está com relação à fiscalização do transporte da cidade.
Certo. Maravilha, vamos fazer sim, e sobretudo esperamos os resultados já desse Isso. super CCO. 8 horas 13 minutinhos. Deixa eu saber como é que fica o tempo, porque para quem pega o buzu, meu amigo, dia de chuva é mais complicado, né? Suzy Martins, cadê você, filha? Vai chover hoje aqui na nossa capital de novo?